Pessoal, que bom ter você aqui para mais um vídeo. Neste momento, nós iremos tratar sobre um assunto importante, um tanto quanto diferente. É sobre a EBD, a importância de fazermos parte da EBD, a Escola Bíblica Dominical. No decorrer desse vídeo, nós vamos abordar aqui alguns pontos interessantes que serão extremamente pertinentes para mostrar e mudar um pouco nossos ideais acerca da EBD. E que nós tenhamos uma concepção diferente no final desse vídeo. E que isso possa gerar em nós um desejo, um ímpeto de fazer parte da EBD. Ou eu posso dizer, a maior escola de teologia que existe no mundo, a Escola Bíblica Dominical. Mas para trabalhar melhor esses pontos, essas ideias e introduzir bem esta temática, eu quero fazer a leitura de 3 textos bíblicos. O primeiro se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. O texto diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O segundo texto se encontra em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 21, e diz o texto: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E o terceiro texto encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 6, versículo de número 63. E o texto diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. São com esses 3 textos que eu quero iniciar o nosso diálogo, porque esses 3 textos têm em comum é que eles nos apresentam a natureza divina da palavra de Deus, a sua inspiração divina. Toda palavra de Deus, toda a Escritura, ela é inspirada. Ela não foi produzida por vontade humana, mas sim pela vontade soberana de Deus. Eu quero iniciar colocando aqui, traçando já o primeiro ponto, que diz o seguinte: o porquê nós devemos estudar a Bíblia. E dentre as muitas razões pelas quais devemos estudar a Bíblia, eu destaquei algumas. A primeira delas é porque ela ilumina o caminho para Deus. E eu quero deixar como referência o texto de Salmo 119, o versículo de número 105 e o versículo de número 130. A palavra de Deus, ela é a luz que ilumina o nosso caminho para a pessoa de Deus. Uma segunda razão que nós devemos estudar a Bíblia é porque ela é alimento espiritual para o crescimento de todos, tá? Sabemos que a boa saúde, ela aguça o apetite. Você tem apetite de Bíblia? Se você só tem apetite por leituras sem proveito, você vai ter uma repulsa pela palavra de Deus, o que é um mau sinal. Cuide disso. Você precisa ter um desejo, você precisa ter um anseio pela palavra de Deus. Por quê? Porque ela é um alimento espiritual essencial para o crescimento saudável de todos. Deixo aqui também um terceiro motivo, uma terceira razão pela qual devemos estudar a Bíblia. Porque ela é o instrumento que o Espírito Santo usa na sua operação. Por exemplo, se você quer que o Espírito Santo opere em você, inclusive no ministério da oração, é necessário que você procure ter um instrumento que ele utiliza, que é a palavra de Deus. E que na oração precisamos apoiar nossa fé nas promessas de Deus, e essas promessas estão aonde? Contidas
na Bíblia, na sua palavra. O Espírito Santo, isso você confere em Efésios capítulo de número 6, versículo 17 e em Judas, no versículo 20. Você observa que o Espírito Santo, ele usa os mecanismos da palavra de Deus para operar, para agir. Uma quarta motivação pela qual devemos estudar a Bíblia é que ela nos vivifica. Te dou as referências aí do Salmo 119. Nós observamos que a palavra de Deus ela tem uma eficácia, um poder de nos vivificar. Haja vista que o escritor aos Hebreus deixou isso bem claro no capítulo de número 4, versículo de número 12, quando ele diz que a palavra ela é viva e eficaz. A palavra tem esse poder, essa natureza vivificante. Então esse é o motivo pelo qual nós devemos estudar a Bíblia, porque ela nos vivifica. Agora, quando nós falamos de EBD, nós entendemos que a EBD é uma escola que visa preparar e visa também o crescimento, não só espiritual, como também intelectual. Trabalhar a inteligência bíblica da igreja, do povo de Deus. Eu acho interessante, quando nós falamos sobre EBD, nós também falamos de teologia, porque o que se trabalha na minúcia da EBD é teologia. É uma teologia prática, aplicável para a vida do cristão, para a vivência diária do cristão. E quando se fala de teologia, fala-se de doutrina, de ensino. E o que é aplicado na EBD é a doutrina. E eu gostaria também de ressaltar algo aqui com você, que é a importância da doutrina. Por quê? Observe comigo, no primeiro momento, nós observamos que a importância ou o valor da doutrina para a Igreja do Senhor e o crente, em particular, observa-se em textos como Mateus capítulo 28, versículo 19, Atos 20, versículo 30, nós observamos isso na carta de Paulo aos Gálatas, na carta de Paulo a Timóteo, Hebreus, na epístola de Pedro. Como assim? Nós vemos que a importância e o valor da doutrina é o que capacita o cristão a ter óculos, aonde ele pode separar o que é uma doutrina saudável de uma doutrina nociva. Por isso que a doutrina tem uma importância e um valor doutrinário essencial para a igreja e para o cristão, nas suas particularidades e na sua individualidade. Outro fato é que a importância da doutrina, ela ressalta a importância da verdade divina. Por exemplo, nós observamos o exemplo que Paulo dá em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 14, quando ele fala sobre a armadura do soldado cristão. E a primeira peça dessa armadura é o cinto da verdade. Então nós observamos a importância do ensinamento, a importância da doutrina e o porquê ela essencialmente tem que ser estudada. Agora eu quero trabalhar com você pelo menos 3 formas de doutrinas que nós encontramos na palavra de Deus. Nós encontramos 3 formas. Uma delas é sublime e santa. As outras 2, elas são perniciosas e deletérias. A primeira é a doutrina de Deus. Nós sabemos que a doutrina de Deus ela é sadia, ela é eterna, ela é santa. E ela preserva a nossa integridade espiritual e emocional. Nós temos textos, e você pode conferir aí de casa, como por exemplo, Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 2, Mateus capítulo de número 7, versículo de número 28, Lucas capítulo 4, versículo 32, dentre outras referências. Agora nós também possuímos 2 doutrinas que são perigosas, nocivas e fazem mal para o homem na sua individualidade, como para a igreja na sua coletividade. Por exemplo, nós temos a doutrina de homens. Sim, os homens, por sua vez, eles possuem a sua doutrina. E isso nós encontramos, por exemplo, em textos como Jeremias,
capítulo de número 23, versículo de número 16. Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 9, dentre outras referências. Uma terceira doutrina que é nociva, é perigosa para a igreja, para o seio da igreja, para o cristão, é o que chamamos de doutrina de demônios. E nós temos um texto um tanto quanto interessante no capítulo de número 4 da primeira epístola que Paulo escreve para Timóteo. No capítulo de número 4, no versículo 1, olha o que Paulo diz. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós observamos, à luz do texto bíblico, que existe sim o que chamamos de doutrina de demônios. Existem doutrinas nocivas que elas são perpetradas pelos homens, são doutrinas humanas. Haja vista o costume. O costume, por exemplo, quando é apregoado, quando é advogado, o costume ele faz parte mais do seio, do bojo humano. Por isso que o costume ele é passageiro e ele é humano. A doutrina, por outro lado, ela é eterna e é divina. Então nós também temos aqui, como observamos, a doutrina de demônios, como está bem explicitado aqui no capítulo 4, versículo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Então por que eu citei essas doutrinas? Porque nós sabemos que existe o ensino bom, o ensino correto que provém de Deus, assim também a doutrina, o ensinamento que é nocivo, que não provém de Deus. Por que eu estou fazendo toda essa citação? É para você entender a importância, a necessidade de se estudar a palavra de Deus e estar frequentemente, regularmente, fazendo parte em uma turma da EBD, na sua turma, na sua respectiva faixa etária. Porque é na EBD que você vai aprender como ter uma conduta cristã correta e também como discernir a doutrina que é proveniente de Deus e a doutrina que provém de homens e de demônios. Porque nós aprendemos anteriormente que essas doutrinas existem, só que não existe outra forma de lidarmos com isso, termos o discernimento correto acerca dessas doutrinas, se não for estudando a palavra de Deus. Há, pois, demônios cuja atividade não é espalhar violência e outros males ostensivos, mas ocupar-se com o ensino maléfico falso, errôneo e enganoso. Agora, para que nós possamos concluir, eu gostaria de trabalhar um pouco com você acerca da história da EBD. Para tal, eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe. Quando nós falamos de EBD, nós sabemos que ela teve o seu período de formação, o seu surgimento, o seu advento. Nós sabemos que ela teve a sua ascensão, a sua fundação. Só que quando nós falamos sobre EBD, isso é uma coisa odierna, contemporânea, faz parte dos nossos dias. Só que quando nós falamos sobre o ensino bíblico sistemático, ou sobre a palavra de Deus por meio da instrução religiosa, nós sabemos que ela também percorreu um longo trajeto no desenrolar da história do povo de Deus. Por exemplo, até chegar na fase atual, ou seja, a escola bíblica dominical, nós tivemos aí a palavra de Deus sendo ensinada num contexto da instrução, da educação religiosa. Nós tivemos ela nos dias de Moisés. Nós tivemos a instrução religiosa na época dos sacerdotes, reis e profetas de Israel. Nós tivemos essa instrução também durante o cativeiro babilônico. Nós também tivemos essa instrução no período do pós-cativeiro. Tem até uma coisa que eu acho interessante quando nós lemos o livro de Neemias, é que quando Neemias trabalhou na reedificação, nós observamos que em determinado momento ele ensinou a palavra de Deus para o povo. E o povo fez festa, o povo se alegrou, o povo festejou, porque estava compreendendo, estavam entendendo a palavra de Deus e o que estava sendo ensinado. Nós também tivemos a instrução religiosa nos dias de Jesus. Tivemos a instrução também nos dias da igreja primitiva.
até chegarmos à fase atual, ou seja, a escola bíblica dominical. E eu quero falar aqui rapidamente sobre a biografia, sobre a história da criação e quem foram seus precursores. O movimento religioso que nos deu a escola dominical como a temos hoje começou em 1780, na cidade de Gloucester, no sul da Inglaterra. O fundador foi o jornalista evangélico episcopal Robert Raikes, de 44 anos, que foi redator do Gloucester Journal. Raikes foi inspirado a fundar a escola dominical ao sentir compaixão pelas crianças de sua cidade, perambulando pelas ruas entregues à delinquência, pilhagem, ociosidade e ao vício sem qualquer orientação espiritual. Você pode observar que a EBD ela surge no momento de crise. Esse desejo, esse ímpeto de ensinar, esse desejo de instruir, de transmitir o ensino bíblico, ele surge em um momento de crise, em uma necessidade. Foi observando a crise, foi observando a situação um tanto quanto desfavorável, desagradável de crianças que Robert decidiu fundar a EBD no ano de 1780. Ele teve também, posterior a ele, alguém que foi um grande promotor da escola dominical. Foi o batista londrino William Fox. Esse também foi uma pessoa que trabalhou arduamente em harmonia com Raikes na ascensão, na criação, na implementação da escola dominical. Agora trazendo para o nosso contexto dominical no Brasil, tupiniquim, eu trago para você o exemplo da fundação que a escola dominical teve no seu início entre os anos ali de 1855 e 1856, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. O fundador foi o missionário Robert Kelly e sua esposa Sarah Paulton Kelly, da igreja congregacional. Eles eram escoceses e foram aí os fundadores da EBD no Brasil. E por conta do incentivo e do ímpeto dessas pessoas, foi que a mão de Deus esteve sobre eles, ajudando-os, graças à iniciativa dessas pessoas, desses missionários, a iniciativa deste jornalista evangélico. Nós vemos como a EBD ganhou grande expressividade em todo o mundo. Graças a Deus, até os dias de hoje nós temos a EBD sendo praticada por conta do ímpeto, da ação deste jornalista e destes missionários. Pela misericórdia de Deus nós temos a escola bíblica dominical implantada, não só no Brasil, como em outros países, em vários contextos denominacionais. E isso é motivo mais do que suficiente para que agradeçamos a Deus, porque nós temos a oportunidade de aprender da palavra de Deus de uma forma sistematizada, de uma forma aprofundada, com um material de qualidade. Isso é a ação de Deus sobre a sua igreja. Porque se a EBD até os dias de hoje, ela continua, ela ainda está em total funcionamento, é porque Deus está neste projeto. Deus ele autorizou, Deus ele permitiu, Deus deu a sua graça, Deus foi misericordioso, o tempo passou e a EBD perpetuou os tempos e não houve nada que a desabonou ou de certo modo fizesse com que ela terminasse. Hoje a EBD ela continua em vigor e ela continua sendo uma escola que tem enriquecido a vida de jovens, de crianças, de adolescentes, de adultos, não só num contexto espiritual, mas também num contexto intelectual. É com base nesse vídeo e finalizando ele que eu te convido, faça parte da EBD. Você que é jovem e está assistindo esse vídeo, a EBD é um lugar de aprendizado e você vai ter outras pessoas que vão estar lá somando contigo, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te digo, faça parte da EBD. Deus te abençoe.